Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou o PS Bruno Bixi e na aula de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Move Tool, ou ferramenta de mover, né? Aqui no Photoshop. Então, conforme nós estamos a ver, na aula passada nós criamos o nosso documento e ela está aqui no nosso ambiente de trabalho. A nossa ferramenta ela já está selecionada de Move Tool. Vamos aqui incorporar algumas imagens para nós sabermos como é que é utilizado esta ferramenta aqui no Photoshop. Então vou só arrastar essa imagem aqui no meu ambiente de trabalho. Vou inclusive diminuir, deixar nesta posição e vou também arrastar mais uma outra imagem, esta estando aqui, e vou diminuir, né? Vendo que esses pontos eles nos facilitam nos diminuir ou aumentar ou diminuir a imagem, quer dizer, todos os objetos selecionados. Neste caso, como é uma imagem, então posicionar ok. Então, conforme nós já estamos a ver, né? Só habilitar essa opção, ok. Aqui no Photoshop 2021 nós já temos esta facilidade que quando você clica por cima de uma imagem, ela aqui nas camadas, vou só aqui aumentar, então ele já seleciona o objeto, conforme estamos a ver. Quando eu clico aqui, ele seleciona aqui nos layers aquele objeto, e aqui eu tenho aquela facilidade de mover os objetos normalmente. Nas versões anteriores essa opção não existe. Eu acredito que essa tipo surgiu desde a versão CC 2019 e em diante. Entre 2019 e 2020 é que tem esta opção que quando você clica dentro do objeto ele é selecionado. Nós temos aqui duas imagens, né? E nós estamos a ver quando você clica com o botão esquerdo do mouse, você tem aquela facilidade de mover a imagem em qualquer lugar onde você achar conveniente. E isso não funciona só com as imagens. Nós, por exemplo, podemos também fazer isso com textos. Vou só aqui adicionar um texto rápido, aqui vou arrastando um texto, né? Pegar essa cor azul, está aqui um pouco mais carregado, dá clique e vou ampliar, aumentar aqui o meu texto mais ou menos para que fique grande. Ok, vou confirmar. Então esta ferramenta ela não funciona só com as imagens, tanto como o texto, quer dizer, todos os objetos na qual você vai adicionar aqui no seu ambiente de trabalho, você tem a facilidade de mover com esta ferramenta. Este é o objetivo principal. Agora, se nós darmos por conta aqui por cima, ele tem algumas opções selecionadas. Temos este de Auto Select. Agora, no momento que eu tiro a seleção automática para esta ferramenta de Moving Tool, eu já não consigo selecionar os objetos quando eu dou clique aqui no meu ambiente de trabalho. Eu agora só tenho a opção de selecionar esse objeto a partir das layers aqui. Por exemplo, se eu selecionar esta, eu tenho a facilidade de mover, mas se eu clicar agora aqui, já não tenho esta opção. Ele está a mover até outra imagem sucessivamente. Então esta opção de Auto Select ou seleção automática, ele foi incorporado nas versões, eu acredito, entre 2019 ou 2020. Essa é uma técnica que veio facilitar também um pouco os designers, em vez de estar sempre a procurar a camada para você mover. Então a partir daqui, você quando dá clique, ele já move automaticamente. Da mesma forma como vimos aqui na seleção automática, nós temos também ao lado esse campo de combinação, onde nós temos grupo e layers. Esses layers são mais ou menos cada camada de uma forma individual. Todas as camadas são layers, ok? Agora, o grupo é um conjunto de todas essas layers. Então, quando eu seleciono o grupo, eu venho aqui, tá vendo? Esta pasta aqui quer dizer para criar um grupo. Ele cria um grupo, que esta mesma opção nós podemos obter apertando Ctrl G, ele cria grupo, ok? Então a partir desta pasta eu tenho a facilidade de mover todos esses, arrastando ele dentro desta pasta, assim como o texto também. Agora todos eles fazem parte deste grupo número 1. Se eu desabilitar até aqui, né, a vista, ele desaparece. Agora, uma vez que aqui está selecionado em grupo,
eu posso movê-lo todos de uma única vez, porque está dentro do grupo, né? Se eu, por exemplo, tirar aqui o texto fora deste grupo, só removê-lo aqui, e se eu selecionar o grupo, fazer esta movimentação, então ele só vai mover todos os elementos que estão dentro daquela pasta ou deste grupo, porque aqui é a opção que está adicionada em grupo. Agora, quando eu volto layer, mesmo estando em grupo, quando eu clico em cada objeto, ele vai selecionando, vai arrastando agora de uma forma individual. Então aqui é um conceito muito importante que há de ver. Nós temos também esse aqui de transformações de canais. A única coisa aqui que ele faz é apresentar, né, essas linhas e esses pontos, né, ao redor da nossa imagem ou do nosso objeto. Isso não funciona tanto para imagem, textos, tudo que eu vou selecionar, ele vai me criar esses pontos, onde eu posso aumentar e diminuir tanto texto como as imagens e qualquer outro tipo de objeto na qual eu estarei aqui a trabalhar. Então, esse é o conceito mais ou menos da ferramenta Mover. É muito importante vocês saberem disso. Uma outra coisa também que aqui é muito importante, que eu havia falado nas aulas anteriores a respeito da tela de propriedade, que cada elemento que eu adiciono, que eu clico, vou voltar aqui para Layers, cada elemento que eu clico, ele me abre aqui as opções daquele objeto. Por exemplo, cliquei em imagem, ele me apresenta já algumas informações relacionadas a essa imagem, como a largura, a altura, o ângulo que ele tem essa imagem. Estamos vendo que ele está num ângulo de 0. Se eu, por exemplo, disser que vou aplicar ângulo de 30 graus, quando eu clico, a imagem transforma-se com um ângulo de 30 graus, ok? E tenho também esse objeto, inclusive se eu clicar aqui, arrastar de direita ou à esquerda, ele vai mais ou menos rotando de acordo ao ângulo que eu vou definindo. Da mesma forma como nós movemos essas imagens, também podemos mover gráficos. Por exemplo, vou eliminar só esta imagem, só permanecer com esta, inclusive, e vou aqui criar um gráfico, ok? Esse gráfico também eu tenho a facilidade de mover. E nota-se de que quando eu criei esse gráfico, ele me abriu as opções deste gráfico aqui. Nós temos aqui na transformação o link entre a altura e a largura deste gráfico que está aqui definido, os ângulos que ele tem, que a distância que ele possui, tanto aqui no eixo de X e de Y, né? Se eu, por exemplo, fazer subir aqui, vemos que os valores alteram. Então, nós podemos definir isso de uma forma manual ou arrastando de uma forma automática a um lugar onde nós acharmos conveniente. Temos também esta opção de aparência, que aqui onde nós temos o fio que quer dizer o nosso fundo deste gráfico, e temos o stroke, que é mais ou menos a borda, que nós podemos assim configurar. Inicialmente ele não tem borda, porque aqui não está definido, mas se nós darmos um clique nessa tela, ele nos abre uma pequena gráfica onde nós temos série de cores já predefinidas, na qual nós podemos usar. E aqui no stroke, se eu dar um clique, também abre quase a mesma tela. E aqui a série de opções. Temos a primeira opção, que quer dizer a inexistência, né, de borda. Temos esta opção aqui, quer dizer já a borda preta. Aqui temos um ingrediente, que ele varia a borda, quer dizer, começando do lado branco, fazendo uma mistura de duas cores ou mais cores, ingredientes. E temos esta opção que tem a ver com patterns. Patterns são já alguns padrões que já vêm a fundo aqui no Photoshop. Nós vamos ver isso quando vamos aplicar a borda. Vamos só aumentar aqui a nossa borda 30 pixels para nós vermos. Não vamos aumentar mais 50 pixels. Ok, só ampliar um pouco para ter mais a visibilidade daquilo que estamos a retratar, ou mesmo por 100 pixels. Ok, voltar aqui. Aqui a inexistência de borda ele já tirou,
E aqui tem a ver com a cor preta que está aqui definida. Aqui tem a ver com esta variação, que nós tem vários outros, tá vendo? Ele cria esta combinação de duas cores, tanto esta como esta, ele aplica na borda. E isso pode acontecer também tanto ao fundo, isso só vai depender do nosso gosto, ou daquilo que nós podemos fazer. Tudo isso que estou a fazer a este gráfico também pode ser feito a essas letras, tanto aqui na imagem. E tem esta opção de patterns, que é onde nós podemos configurar esses patterns que já vem por padrão aqui no Photoshop. Temos essa aqui de glass, que quer dizer, temos também esse de água, né, que nós podemos aqui definir. E também temos este ícone, mistura de cores. Quando eu dou clique, ele me abre a paleta de cores. E aqui eu tenho a facilidade de definir uma cor na qual eu quero, mais ou menos. Eu peguei esta cor, então dou clique, ele altera a borda de acordo com aquela cor, inclusive adiciona aqui aquela amostra daquela cor, ok? Então aqui no stroke, tanto no fio, é mais ou menos trabalharmos no fundo e na borda. E aqui esse 100 pixels é o tamanho da borda. E aqui nós temos esta linha que quer dizer essa borda que está aqui selecionado, mas deixarmos tracejado, a nossa borda fica tracejada. Se deixarmos ainda mais fina, ela fica desta forma. Então aqui é o formato, digamos assim, da nossa borda. E nós temos aqui este perfil de combinações de ângulos aqui, que tem a ver com as nossas pontas. Por exemplo, está configurado a 181 pixels cada ângulo aqui nas laterais. Por exemplo, se eu definir 0, uma vez que ele está linkado para todos, então se eu definir aqui 0 pixel, e ele volta de uma forma original, ele aplica para todos porque está linkado aqui. Mas caso eu solte este link, agora ficam de uma forma independente. No momento que eu altero aqui 200 pixels, ele só vai afetar aquele ângulo na qual eu defini. O resto fica na forma original porque aqui não está linkado, ok? Da mesma forma, agora aqui eu posso definir, como aqui neste quadro dependem de todos os ângulos, estamos a retratar de todos os ângulos, eu posso selecionar tudo isso e adicionar 400 px ou 400 só, dar enter, ela aplica para todos, assim sucessivamente. Então é isso aí, pessoal, eu espero que tenha compreendido esta aula e nos vemos na próxima videoaula. Até lá.